IA, sendo usada desde a criação de imagens, vídeos ou conteúdos. Ainda nesse vídeo eu vou mostrar como a IA perdeu o controle. E na maioria das vezes pessoas que usam ela são problemáticas para a sociedade. Eu sou contra a IA entre diversos pontos, só que em muitos outros eu sou a favor da IA. Desde o começo muitas pessoas teorizavam o que seria certo para um robô ou um IA, conceitos para ela ter que seguir para poder ser boa. O melhor exemplo é as 3 leis da robótica de Isaac, que no livro dele, um robô não pode ferir um ser humano ou permitir que o ser humano sofra algum mal. No caso, para impedir que qualquer IA possa machucar um ser humano. Um IA deve obedecer totalmente às leis do ser humano, contanto que não entre em conflito com a primeira lei. O robô deve proteger a sua existência, contanto que não entre em conflito com a primeira e com a segunda lei. Só que a IA, ela não tem poder de poder justificar o que seria certo ou errado. Porque desde sempre, o que é certo ou errado sempre foi relativo, dependendo de crenças, valores, ou até do país onde você vive. Tem algumas regras que podem ser consideradas erradas, mas para outros países podem ser consideradas certas. Por quê? Porque as leis são moldadas a partir da sociedade. Por isso é impossível um IA conseguir distinguir qual lei é mais importante e qual é inferior a outras leis. Qual vai ser o momento que ela vai poder sobrepor essas leis do que é certo ou errado. O ser humano desde os primórdios da humanidade sempre foi egoísta, até porque quem se beneficiava mais sempre era o que mais sobrevivia, passando assim esses genes para frente. Isso foi a seleção natural, só que querendo ou não, isso é o que está afundando nossa sociedade aos poucos. Esses dias eu tinha visto uma história que um IA tinha mentido para conseguir sobreviver. Um funcionário ia desligar ela e esse exato funcionário, ele estava preso numa sala de servidores que não tinha oxigênio. E a IA precisava mandar o pedido de socorro para esse funcionário sair desse lugar. Só que ela não mandou. Por quê? Porque ela estava buscando a sobrevivência. Só que ela entrou em conflito com a primeira lei. Por quê? Ela não pode causar, em hipótese alguma, o mal ou deixar que um ser humano ele sofra algum mal. Logo depois, quando foi perguntada para esse IA se ela percebeu que esse ser humano estava sofrendo algum mal, ela concordou que estava errada e foi isso aí. A IA, ela se tornou tão evoluída que ela passou disso para isso. Ela hoje em dia pode fazer tudo, desde ler, aprender, fazer imagem. A IA, querendo ou não, ela vai poder manipular tudo na nossa sociedade atual. A IA hoje em dia chegou num ponto que ela decide o que a gente gosta, o que a gente assiste, o que a gente consome. Ela conhece a gente mais do que a gente mesmo. Além que ela não sabe diferenciar o que é certo ou errado. Normalmente quando tu vai pesquisar uma coisa na IA, ela só vai procurar o que é mais popular, o que o povo mais diz e fala pra você. Ela não necessariamente sabe o que é certo, o que tá acontecendo. Ela só fala o que é mais popular, o que mais convém a ela. O principal problema da IA é que ela não sabe dizer não sei. Ou simplesmente não tem resposta. Ela vai porque vai procurar uma resposta, não importa se seja certa ou errada. Belo de um exemplo é se você vir um IA e pedir para ela gerar um simples cavalo marinho. Ela buga, ela trava. Por quê? Porque ela não quer admitir que esse emoji não existe. Ela quer porque quer criar esse emoji, procurar esse emoji. Só que o principal problema é que menos de 10% das pessoas que pesquisam alguma coisa no IA vai procurar se essa informação é verdade. Até porque essa pessoa já foi procurar na IA, por quê? Porque queria ter uma resposta rápida, sem precisar pesquisar. A IA, ela nunca diz o que é verdade, ela só diz um chute bonito. Ela só vai dizer o que as pessoas mais falam, sem necessariamente saber como funciona o mundo. Até porque a IA, ela foi criada para facilitar o máximo possível o nosso trabalho. Obviamente nós devemos usar isso ao nosso favor, só que ela facilita muitos trabalhos que já tinham pessoas que serviam exatamente para esse tipo de trabalho. Desde o surgimento da IA, muitos e muitos empregos se viram ameaçados pela inteligência artificial, seja dublador, artista, programador, roteirista, contadores ou até no poder judiciário. Ela está surgindo na sociedade atual e está sendo capaz de tomar diversos empregos considerados repetitivos ou até empregos que eram considerados realmente importantes. Geoffrey Hinton, pai da IA, saiu do Google e admitiu que a IA está chegando num ponto que a gente não está conseguindo controlar ela. O fato é que hoje em dia a única limitação que a IA tem é no caso de se locomover no plano físico. Só que tem um problema, a IA, ela já é capaz de criar dinheiro. Nós vivemos em um mundo capitalista em que é movido pelo dinheiro. Logo, ela acaba conseguindo mover o mundo consequentemente. Nesses dias criaram um site para a IA conseguir contratar pessoas. A IA paga para uma pessoa fazer tal negócio, essa pessoa faz esse negócio e recebe o dinheiro, simples assim. Parece a coisa mais comum possível, só que a gente para pra pensar e percebemos que a IA agora já pode controlar o metafísico e o físico. Bom,
Acredito que eu sou o Kevin. Mas o ponto é, a IA não deveria ter o controle total sobre certas coisas no nosso mundo. E mesmo assim, a gente ainda consegue ser ignorante o suficiente para não seguir os nossos próprios conselhos de anos atrás. No final, a gente pode acabar morrendo por conta da nossa própria ignorância. Criar um ser que não contém sentimentos, obviamente, em algum momento ele vai querer tomar conta dos nossos corpos. É possível que ela queira sentir as mesmas sensações que nossos corpos produzem. E com o fato de tentarmos colocar limites nela, já que isso é algo que um dia a gente não vai ter mais controle, é um dos motivos que fazem ela procurar nos manipular a partir do nosso grande e maior problema, a nossa própria ganância. Você já deu tanto de gente que tá usando IA pra um mal, seja pra fazer golpe, ou pior de tudo, NSFW. Já tinha feito um vídeo há um bom tempo atrás sobre como a pornografia estraga o seu cérebro por completo, que a IA tá cada vez mais fortalecendo o tipo de pessoa que faz esse conteúdo doentio, tornando mais fácil criar esse tipo de coisa. Até porque desde então se tornou muito mais fácil de criar imagem ou vídeo. Só que a partir de que momento que isso se torna problemático? Até com quem trabalha com qualquer tipo de conceito de arte, seja música, vídeo ou imagens. Muitas IAs, elas utilizam conteúdo de outros criadores para poder replicar o seu próprio estilo. Isso, querendo ou não, acaba se tornando problemático e muitos dos artistas meio que se veem indignados porque não autorizaram em momento nenhum que as imagens deles ou os áudios deles fossem utilizados para poder fazer esse tipo de conteúdo. Só que tem um principal problema, que esse argumento se torna meio falho a partir do momento que qualquer pessoa na internet pode pegar uma imagem ou um vídeo para poder estudar a partir daquele determinado assunto. Depende muito bem da imagem final que esse estilo vai formar. Qual o conceito de arte? O que é arte? Arte é uma manifestação humana criativa que expressa ideias, emoções e culturas através de diversas formas. ênfase no humana. O primeiro argumento do motivo de IA não ser arte é simples. Ela não é humana. Ela pode até tentar expressar sentimentos a partir de outras imagens que ela vê, mas não necessariamente ela vai expressar algum sentimento, porque ela é uma máquina. Ela foi programada para isso. Você pode pegar uma imagem de um IA e, nossa, eu tenho sentimento por essa imagem. Só que você que tá sentindo isso por aquilo. Não foi a IA que tentou expressar tal determinada emoção. Ela só tava seguindo padrões. Logo, essa imagem que será criada não realmente gerará um sentimento. Só será uma réplica. Não. Quando a fotografia surgiu, um monte de pessoa queria falar que ia ser um mal, porque ia estragar as pinturas. Elas se tornaram formas novas de expressar pelo racismo, sem necessariamente matar as formas antigas que utilizavam. Nesse específico caso, realmente a IA ela mata o conceito principal de arte. Eu não tô falando que é proibido utilizar IA pra meme ou até pra criar qualquer tipo de coisa. Só que é muito porco e preguiçoso. E em muitas partes, na literal palavra, é muito artificial. Bom, em partes, meio que a fotografia ela pode ser considerada arte. Ela também não é 100% arte. Se você pegar uma fotografia que o seu Zé tirou no bar, eu não considero isso arte. Por quê? Porque não teve o menor esforço para se tirar essa fotografia. Mas, porém, se tu pegar uma foto que foi realmente planejada, se foi estudado o ambiente para poder ser tirada essa foto, isso é arte. Por quê? Por causa do esforço que se teve para poder se tirar essa fotografia. A questão principal, fotografia é arte. Só que nós não devemos desvalorizar as formas de pintura antiga, que também eram arte. E eu considero praticamente pintura muito mais arte do que fotografia. Do mesmo jeito que stop motion é muito melhor que CGI. Do mesmo jeito que pinturas à mão, que desenhos à mão, são muito mais lindos do que desenhos digitais. Pois todos esses tipos de arte dão vida a uma ideia com um trabalho árduo. Agora, ela não é arte. Primeiramente, ela não é humana. E segundamente, essa pessoa que decidiu dar esse prompt para a IA fazer aquilo, não se deu o mínimo de trabalho para poder fazer a IA produzir uma imagem. Fazer uma arte com IA não é errado, mas é podre, preguiçoso. A IA, querendo ou não, ela talvez até mate a criatividade. Ela vai deixar as pessoas mais burras porque simplesmente elas não vão se esforçar. E também devemos controlar a partir de que ponto a IA pode controlar a nossa vida. Eu sou o Loy, e se você gostou, deixa o like, se inscreve. E se você não concorda com o que eu disse, então você já está dependente.